Graça e paz. Hoje eu quero trazer a palavra do Senhor para o seu coração, que está no Evangelho de João, capítulo 3, e diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra de onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Amém? A palavra de Deus está falando a respeito do novo nascimento. Mesmo Nicodemos, ele sendo um dos principais dos judeus, ele ensinando no templo a respeito de toda a lei e todo o mandamento do Senhor, tinha algumas coisas que ele ainda precisava compreender a respeito do novo nascimento. Deus, ele enviou Jesus para que ele viesse e morresse pelos nossos pecados. A palavra de Deus fala que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de sabedoria. Que o Verbo estava no princípio com Deus e tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se faz. Então, Deus, ele enviou os seus profetas no Antigo Testamento para que eles viessem testificando a respeito do reino e da vinda de Jesus e da sua morte e ressurreição para a remissão e redenção dos nossos pecados. Porque quando o homem pecou, a natureza de Deus deixou de habitar no homem. Quando Adão desobedeceu a Deus, através da desobediência, o pecado entrou no mundo e junto com o pecado a morte veio sobre todos os seres humanos. Então é necessário que se cumpram as Escrituras. E por isso que os profetas vinham falando a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus. Mas muitos não tinham compreensão de que estavam falando a respeito do Messias, o enviado de Deus, que era Jesus Cristo. Nicodemos, ele foi ter a noite com Jesus porque os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, o enviado, o Salvador por Deus. Então, todo momento, eles arrumavam algum pretexto para questionar a Jesus a respeito da lei. E Jesus, através do Espírito Santo, com muita sabedoria, ele ensinava a respeito do reino de Deus. Ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele ressuscitava os mortos. E isso que muito trouxe admiração em Nicodemos, a ponto dele ter a noite com Jesus para poder aprender. Ali mostra um fato de humildade e de se despir do próprio conhecimento. A palavra de Deus diz que nós não devemos de nos estribar, de nos apoiar no próprio conhecimento, porque o melhor conhecimento, a sabedoria, ela vem do trono de Deus para o nosso coração, para que nós possamos entender a respeito da vida eterna e a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Jesus falou com Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Porque aquele que é nascido da carne é carne. Ali Deus estava falando, através de Jesus Cristo, a respeito do nascimento natural, entre o relacionamento natural de um homem e de uma mulher. Que quando o homem ele se relaciona com a mulher e tem o seu filho ele nasce morto espiritualmente. Então é necessário que o homem reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador para que ele possa entrar no reino de Deus. Então o que Jesus estava falando com Nicodemos era isso, que ele tinha de nascer de novo. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e importa que nós entendemos isso, porque Deus ele é Espírito. O nosso verdadeiro eu habita dentro de nós, dentro desse tabernáculo, dentro do nosso corpo.
é o nosso espírito que tem comunhão com Deus. E quando Adão pecou, é essa parte que perdeu a comunhão com Deus. Nós fomos destituídos da presença de Deus por conta do pecado. Através do pecado da desobediência de Adão, o pecado reinou no mundo e através do pecado a morte veio a todo homem. Então todos os homens se tornou pecador. Então Jesus ele veio fazer a obra de Deus para que através dele todos nós pudéssemos ter salvação e vida eterna. Ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Nicodemos, ele vendo Jesus e ouvindo falar das maravilhas que ele operava, ele foi ter com Jesus. E Nicodemos ouviu tudo aquilo que Jesus tinha falado a respeito do reino de Deus. Mas mesmo ele sendo mestre, mesmo ele ensinando, ele tinha algo mais a aprender. Assim como nós também, que lemos a palavra de Deus, que vamos aos cultos e que temos comunhão com Deus. Nós precisamos de nos despir do nosso próprio conhecimento e nos apropriar e apoderar do conhecimento que vem de Deus através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Então, Nicodemos, ele ficou muito admirado com tudo aquilo que Jesus falou e pediu para que Jesus explicasse, e Jesus acudiu ele. Mas ele teve a humildade de reconhecer que as coisas que ele sabia a respeito das leis e os mandamentos não eram suficientes para que ele pudesse alcançar a salvação, que a salvação ela encontraria em Cristo Jesus. Então Nicodemos começa a aprender tudo de novo. E muitas vezes o que nós precisamos é de nos despir de nós mesmos, dos nossos conhecimentos, ser humilde e reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Porque quando Adão pecou, ele matou toda a raça humana. Mas Jesus ele veio para que através dele nós pudéssemos ter vida, através da sua morte e ressurreição. Jesus cumpriu todo o plano e toda a obra que Deus pôs para que ele fizesse aqui na terra, para que nós pudéssemos um dia adentrar aos portais eternos e ter comunhão de novo com Deus. Então todo homem que nasce de um modo natural, ele nasce morto espiritualmente. E por isso que Deus falou com Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Não importa o quanto você tem ensinado as pessoas a respeito do reino de Deus, não importa o quanto você conhece a respeito da lei e do mandamento do Senhor, importa é que você abra o seu coração, se humilhe debaixo da mão poderosa do Senhor, para que Ele possa te salvar através de Jesus Cristo, para que você alcance a salvação confessando o Senhor Jesus Cristo. Porque o homem, ele pecou quando ele desobedeceu a Deus, então ele morreu espiritualmente. Então Jesus foi enviado aqui na terra para que através dele nós pudéssemos receber vida eterna. E assim como Nicodemos fez, se despiu de todo o seu conhecimento, nós também devemos fazer. Nós não devemos de nos apoiar sobre o nosso próprio conhecimento. A Bíblia diz, seja sábio no ouvir, tardio no falar e tardio no irá. A sabedoria não está no muito falar, mas no ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Então, Nicodemos, ele recebeu aquela palavra poderosa e ele muito se alegrou com essa palavra. Então, o que Deus está falando conosco hoje é que importa que nós nascemos de novo. Importa que nós reconhecemos Jesus Cristo como o senhorio da nossa vida, que nós confessemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, que não é pelo fato de simplesmente lermos a Bíblia, irmos aos cultos, que isso já nos garante a salvação e a vida eterna. O que nos garante a salvação e a vida eterna é reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então essa noite eu quero te convidar a você fazer uma oração comigo, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a partir do momento em que você confessar a Ele, o Espírito Santo vai vir habitar dentro de você. E aí você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, ore comigo, repita essa oração. Senhor Deus, eu reconheço, Pai, que o Senhor enviou Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário no meu lugar. Eu reconheço que eu sou um pecador e que sem Ele eu não sou nada. Eu te peço, Pai,
que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e jogue os meus pecados no mar do esquecimento. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Pai, muito obrigado por me dar uma nova vida em Cristo Jesus. Pai querido, eu te dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor por cada vida, ó Pai, que fez essa oração comigo. Pai, que os teus anjos estejam acampados ao redor deles, livrando e os guardando de todo o mal. Que o Senhor abra os olhos no entendimento de cada um deles e derrame sede de Ti sobre cada um deles. E que o Senhor, ó Pai Celestial, se revele a cada um deles através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.